Eles não apenas falavam a mesma língua Loin, mas também compartilhavam as mesmas vibrações sombrias e tensas. Onde estou? O que eu deveria fazer aqui? Eu também gostaria de saber, acalmando-se. Zhou Mingrui repetiu as perguntas feitas pelos dois em silêncio. O que mais o impressionou não foram as frases formadas pelas palavras nem os significados por trás delas, mas a demonstração de perplexidade, vigilância, pânico e reverência da dupla. Por alguma razão desconcertante, duas pessoas foram arrastadas de forma misteriosa para este mundo cercado por uma névoa cinza. Como perpetrador, Zhou Mingrui já se sentia anormalmente estupefato e assustado, sem mencionar o par que foi puxado para essa bagunça sem nenhuma explicação. Para eles, tais eventos e encontros já podem estar além da imaginação, certo? Por um momento, Zhou Mingrui pensou em duas opções. A primeira era fingir-se de vítima para esconder sua verdadeira identidade e, por sua vez, ganhar uma quantidade considerável de confiança. Ele poderia então adotar uma abordagem de esperar para ver e tirar proveito de suas circunstâncias quando necessário. A outra era manter sua misteriosa identidade aos olhos do casal. Poderia então afetar o desenvolvimento subsequente enquanto coletava informações valiosas deles. Sem tempo para deliberar sobre a situação, ele agarrou o pensamento que passou por sua mente e tomou a decisão imediata de experimentar a segunda ideia. Explorar o estado psicológico dos outros para obter a maior vantagem para si mesmo. Após alguns segundos de silêncio na névoa, Zhou Mingrui riu. Um tom baixo, mas não pesado, ele falou com calma como se estivesse respondendo aos educados cumprimentos dos visitantes. Uma tentativa. Uma tentativa, uma tentativa. Aldreala olhou para o cara misterioso coberto pela névoa branco-cinzentada, e o único pensamento foi que o que quer que estivesse acontecendo era absurdo, engraçado, horrível e estranho. Ela estava na penteadeira dentro de seu quarto apenas alguns momentos atrás, mas apenas ao se virar, entrou neste lugar preenchido por névoa cinza. Quão extraordinário! Audrey respirou fundo, revelando um sorriso impecável e cortês. Ela perguntou um tanto perturbada: Senhor, a tentativa acabou? Você pode permitir nosso retorno? Roger Wilson também tinha a intenção de investigar Zhou Mingrui de maneira semelhante, mas sua rica experiência o tornou mais imponente. Ele conteve seu impulso e apenas assumiu o papel de um espectador silencioso. Zhou Mingrui olhou para a questionadora. Olhando através da névoa nebulosa, ele pôde ver uma silhueta aproximada da pessoa em questão. Era uma garota alta com cabelos loiros lisos, mas seu semblante exato não podia ser visto com clareza. Ele não se apressou em responder à pergunta da garota, mas se virou para olhar o homem. Ele tinha cabelo azul escuro bagunçado, bem como uma estatura mediana que não era considerada robusta. Zhou Mingrui de repente percebeu algo. Uma vez que ele se tornasse mais forte ou tivesse uma compreensão mais profunda do mundo nebuloso, talvez pudesse ver através do nevoeiro e discernir a garota e o homem. Nesta situação, eles são os visitantes e eu sou o mestre. Depois de mudar sua mentalidade, Zhou Mingrui notou instantaneamente detalhes que havia negligenciado antes. A garota com uma voz melodiosa e o homem maduro e retraído apresentavam uma incorporabilidade considerável. Manchados por um leve vermelho carmesim, eles se assemelhavam a uma imagem projetada das duas estrelas vermelhas carmesins além da névoa cinza. Essa projeção foi baseada na conexão entre o vermelho carmesim e ele mesmo, um elo intangível que só ele mesmo poderia ver. A projeção desapareceria assim que a conexão fosse cortada, e o par então retornaria. Zhou Mingrui assentiu levemente e olhou para a loira rindo. Claro, se você fizer um pedido formal, pode retornar neste exato momento. Quando não identificou nenhuma má intenção em seu tom, Audrey soltou um suspiro de alívio. Ela acreditava que, como um cavalheiro capaz de coisas tão milagrosas havia dado sua palavra, ele com certeza a cumpriria com rigor. Com sua mente um tanto apaziguada, Audrey surpreendentemente não teve pressa em pedir sua licença. Ela revirou os olhos brilhantes para a esquerda e para a direita, que cintilavam com uma luz anormal. Ela disse de forma ansiosa, antecipada e tentada: Esta é uma experiência tão maravilhosa assim, sempre esperei que algo assim acontecesse. Quero dizer, gosto de mistérios e milagres sobrenaturais. Não, o que quero dizer é que, Senhor, o que posso fazer para me tornar uma Beyonder? Ela ficou mais animada enquanto falava, tanto que se atrapalhava com as palavras. O sonho que nela brotava ao ouvir as emocionantes fantasias contadas pelos mais velhos viu finalmente a possibilidade de se concretizar. No entanto, com apenas algumas palavras, ela já havia esquecido todos os seus medos e horrores anteriores. Boa pergunta. Eu também gostaria de saber a resposta, Zhou Mingrui reclamou em sua mente. E começou a refletir sobre uma resposta para a pergunta para manter sua imagem insondável. Ao mesmo tempo, sentiu que era bastante impróprio falar em pé. Ele não deveria estar em um palácio, sentado à cabeceira de uma longa mesa e em uma misteriosa cadeira de espaldar alto gravada com padrões antigos, enquanto observava em silêncio seus visitantes. Assim que esse pensamento veio à tona, a névoa cinza começou a se agitar, dando um choque em Audrey e Alger. Em um instante, eles viram vários pilares de pedra imponentes ao seu redor. Acima deles havia uma vasta cúpula que os encapsulava. Todo este edifício parecia magnífico, grandioso e elevado, como um palácio lendário para gigantes. Logo abaixo da cúpula onde a névoa cinza se concentrava, uma longa mesa de bronze apareceu, com 10 cadeiras de espaldar alto de cada lado em um arranjo simétrico. O espaldar de cada cadeira ofuscava e brilhava fracamente com vermelho carmesim, desenhando os contornos de estranhas constelações que diferiam da realidade. Drey e Alger sentaram-se frente a frente, sentados ao lado do assento de honra. A garota olhou para os lados e não pôde deixar de murmurar: Que fascinante, com certeza é fascinante. Zhou Mingrui estendeu a mão direita e acariciou um pouco a borda da mesa de bronze, mantendo uma expressão imperturbável.
Alger inspecionou os arredores e, após alguns segundos de silêncio, de repente abriu a boca e respondeu à pergunta de Aldrey no lugar de Zomingrui. Você é de Loin? Se quer se tornar uma Beyonder, junte-se a uma igreja, seja da deusa da noite eterna, do senhor das tempestades ou do deus do vapor e da maquinaria. A maioria de nós não encontrará um Beyonder durante toda a vida. Isso fez com que as igrejas, e até mesmo alguns clérigos dentro de algumas das maiores igrejas, suspeitassem da existência deles. Embora este seja o caso, tenho certeza de dizer a você que os Beyonders ainda existem em cortes, tribunais e agências de execução. Eles ainda estão lutando contra os perigos que crescem no escuro, só que seus números são muito menores em comparação com antes e durante os primeiros dias da Idade do Ferro. Zomingrui ouviu com cuidado, mas fez o possível para se apresentar como prestando pouca atenção às palavras de Alger, assim como as crianças ouviam histórias. Baseando-se no fragmentado conhecimento geral da história de Klein, Zomingrui sabia com clareza que a Idade do Ferro referia-se à presente época, que era a quinta época que começara há 349 anos. Aldrey ouviu em silêncio Alger terminar sua frase antes de suspirar. Senhor, sei tudo sobre o que você acabou de dizer. Sei até mais do que isso, incluindo os falcões noturnos, os punidores mandatários e a mente coletiva da maquinaria, mas não quero perder minha liberdade. Alger deu uma risada baixa e disse de forma vaga, você não pode se tornar uma Beyonder sem sacrifícios. Não pense em se juntar a uma das igrejas e aceitar seus desafios, você só pode procurar as famílias reais e os poucos nobres com histórias familiares de mais de 1000 anos. Caso contrário, você pode contar com a sua sorte para procurar por organizações malignas ocultas. Aldrey estufou as bochechas inconscientemente e olhou em volta confusa. Depois de confirmar que tanto o homem misterioso quanto Alger não notaram seu tique, ela pressionou, não há outras soluções. Alger mergulhou no silêncio. Cerca de meio minuto depois, ele se virou para olhar para o homem misterioso que observava os dois em silêncio. Percebendo que Zomingrui não tinha planos de fazer nenhum comentário, ele olhou para Aldrey e disse com deliberação, tenho 2 conjuntos de fórmulas de poção de sequência 9. Sequência 9? Zomingrui murmurou para si mesmo. Sério, quais são os 2 conjuntos? Aldrey claramente sabia o que significavam as fórmulas de poção de sequência 9. Alger se inclinou um pouco para trás e respondeu sem pressa. Como você sabe, a humanidade só pode depender de poções para se tornar um verdadeiro Beyonder, enquanto os nomes das poções vêm da ardósia da blasfêmia. Depois de constantes traduções para Jotun, Élfico, Hermes Antigo e Moderno e Antigo Fezak, eles passaram por mudanças para corresponder ao dia e idade da época. A essência não está em seus nomes, mas eles retratam as características centrais das poções. Eu tenho uma fórmula de poção de sequência 9 chamada Marinheiro. Ela permite que você tenha excelentes capacidades de equilíbrio. Mesmo se você estiver em um barco durante uma tempestade, poderá andar livremente como se estivesse em terra. Você também ganhará força imensa e escamas ilusórias sob a pele. Elas permitirão que você nade como um peixe e seja difícil de pegar. Você se moverá com agilidade debaixo d'água, assim como os animais marinhos. Mesmo sem nenhum equipamento, você poderá submergir sem problemas debaixo d'água por pelo menos 10 minutos. Parece ótima o guardião dos mares do Senhor das Tempestades. Tinha esse nome no passado, Alger não parou e continuou. A segunda fórmula de poção de sequência 9 é chamada de espectador, embora não tenha certeza de como era chamada no passado. Esta poção permite que você tenha uma mente muito aguçada com habilidades de observação agudas. Eu acredito que você pode entender o que espectador significa ao assistir óperas e peças. Assim como uma plateia, os espectadores julgam os atores no mundo, vislumbrando os pensamentos reais deles por meio de suas emoções, conduta e mantras. Nesse ponto, Alger enfatizou, e você deve se lembrar que, independentemente de estar em um banquete extravagante ou em uma rua movimentada, os espectadores só podem ser espectadores. Os olhos de Aldrey brilharam enquanto ela ouvia e falou depois de um longo tempo. Porque, tudo bem, esta é uma pergunta de acompanhamento. Acho que me apaixonei por esse sentimento de ser uma espectadora. Como posso obter a fórmula desta poção? O que posso usar para negociar com você por isso? Alger parecia já estar preparado quando disse em voz profunda, sangue de tubarão fantasma, pelo menos 100 mililitros dele. Aldrey acenou com a cabeça animadamente, mas em seguida perguntou preocupada, se eu puder pegá-lo e estou dizendo-se como posso entregá-lo a você. Como você pode me prometer que pode me dar a fórmula da poção em troca do sangue de tubarão fantasma, bem como a autenticidade da fórmula? Alger disse com calma, vou te dar um endereço. Enviarei a fórmula para você ou direi direto aqui, assim que receber o sangue de tubarão fantasma. Quanto às promessas, acho que tanto você quanto eu podemos ficar tranquilos sob o testemunho do Senhor misterioso. Ao dizer isso, ele moveu os olhos para Zomingrui, que estava sentado no assento de honra. Senhor, o fato de você nos trazer aqui mostra que você tem uma força tremenda e inimaginável para nós. Nenhum de nós ousaria violar uma promessa com você como testemunha. Isso mesmo. Os olhos de Aldrey brilharam e concordaram com entusiasmo. De sua perspectiva, o misterioso cavalheiro que tinha habilidades extraordinárias era com certeza uma testemunha confiável. Como eu ou o cara à minha frente ousaria enganá-lo? Aldrey virou o corpo pela metade e olhou para Zomingrui com seriedade. Senhor, por favor, seja testemunha de nosso comércio. Naquele momento, ela então percebeu que foi muito indelicada, esquecendo desde o início de fazer uma pergunta específica. Senhor, como devemos nos dirigir a você? Ela perguntou com pressa. Alger assentiu levemente e repetiu a mesma pergunta de maneira séria. Senhor, como devemos nos dirigir a você? Zomingrui ficou surpreso. Ele bateu os dedos na mesa de bronze suavemente.
O conteúdo da adivinhação anterior passou de repente por sua mente. Ele se recostou, retirou a mão direita e cruzou os 10 dedos, colocando-os abaixo do queixo. Em seguida, deu um leve sorriso para a dupla. Vocês podem se dirigir a mim como ao dizer isso, ele parou por um momento. Então, falou com calma e amabilidade, o tolo.